Você já tem percebido nos dias de hoje que o mundo tem andado cada vez mais polarizado e nos incentivando a tomar partido diante dessas situações? Nesse vídeo de hoje eu vou discutir como as pessoas têm encontrado soluções para esses dilemas, utilizando a filosofia ou mesmo princípios espirituais. E no final desse vídeo eu vou mostrar o que provavelmente Jesus diria a respeito desse assunto. Todas as classificações que as pessoas costumam fazer para julgar umas às outras surge de um tempo muito distante, como a gente pode ver lá em Aristóteles, séculos antes da vinda de Jesus. A gente vê que essa cultura aristotélica começa com a classificação dos seres vivos, por exemplo, como a gente entende hoje a diferença que existe entre os animais e as plantas. Na época de Jesus a gente também encontra dois partidos que estavam competindo entre si. Um que era o partido da situação, que representava as elites, também chamados de saduceus, aqueles que não tinham tanto zelo pela palavra, se é que a gente pode dizer assim, não estavam tão apegados com a fé, questões que envolviam a ressurreição, por exemplo. E de outro lado, existiam os fariseus, aqueles que eram extremamente zelosos com a palavra e se consideravam santos, isso que significa a palavra fariseus. Então eles representavam o partido de oposição. Eles eram como se fossem os protestantes em relação aos católicos. É claro que a gente também poderia fazer um outro tipo de costura. Poderíamos dizer que enquanto os saduceus representavam a direita, os fariseus representavam a esquerda. Muitas pessoas, observando toda essa disputa, acabam chegando à conclusão que na verdade não deveríamos ficar brigando ou disputando teorias e conceitos uns com os outros. Na verdade temos que tirar uma média, não ser nem uma coisa e nem outra. Mas é claro que esse ponto de vista que vem da aritmética, que é tirar uma média entre um valor e outro para dar um equilíbrio a eles, não é uma ideia tão simples assim de ser aplicada. E é por isso que existe uma maneira de interpretar uma solução para que essa tese e essa antítese convivam ao mesmo tempo. A gente sabe que quando elas entram em conflito, a partir delas surge uma síntese. E é sobre isso que disse o filósofo também conhecido como Hegel. E a gente pode chegar à conclusão a partir disso que a gente não deve ficar preocupados em tomar uma posição entre uma tese e uma antítese, pois o que importa no final das contas é a síntese que é formada a partir desse conflito. Mais adiante surge um jornalista, também conhecido como Marx, que se apropria desse conceito de tese, antítese e síntese para se aplicar isso a um conceito de revolução. E enquanto Hegel se utilizava desse raciocínio dialético para poder interpretar a história, Marx então pega esse conceito para ser aplicado na prática, para poder se gerar em si a revolução, para poder apontar para o futuro, e por isso que ele ficou tão conhecido. Algumas pessoas ainda dizem que esse conceito na verdade surge daquele princípio do Yin e Yang dos chineses, em que você já deve ter visto em que uma parte desse símbolo é preta e a outra branca, e juntas elas formam um círculo. E alguém poderia dizer que o princípio do Yin e Yang é a complementaridade, a necessidade de existência do ativo em conjunto com o passivo. Ou ainda o claro com o escuro, o macho com a fêmea, aquele que está acima com aquele que está embaixo. Uma aplicação muito interessante desse conceito aparece também na física moderna, quando Niels Bohr apresenta o conceito de complementaridade para a disputa que existia entre as pessoas que estavam afirmando que a luz se comportava como onda, enquanto outros diziam que os experimentos na verdade mostravam que ela era uma partícula. E com isso, Bohr quis dizer que um fóton de luz pode ser interpretado como onda ou como partícula, dependendo do experimento que você realizar. Ou seja, ele não é nem uma coisa nem outra, ele é uma terceira coisa, um ente que também pode ser chamado de onda-partícula. Percebe como isso tem uma relação muito forte com o Yin e Yang e mesmo com o conceito de tese, antítese e síntese? Algumas pessoas acham que é muito limitante analisar todas as coisas que existem no universo por intermédio de dualidades, como se tudo na natureza se comportasse como positivo e negativo, ou ainda como um polo norte e sul do ímã. Na verdade, podem existir outras polaridades além dessas. E para aqueles que preferem os gráficos de teias, acima
dos gráficos lineares, em que você vai só pender para um lado ou para o outro, na verdade a gente pode extrapolar isso e entender da onde surgiu o conceito, por exemplo, que se discute hoje com relação à sexualidade. E a cada ano que se passa, eu descubro que existe uma sexualidade não identificada para poder ser contemplada, por exemplo, dentro daquela sigla do LGBT, que depois veio o Q, o I, e eu já perdi as contas das letras que vem depois. E essa tendência de tratar a natureza como sendo múltipla, dentro do próprio conceito de multiverso, como se existissem diversas facetas a respeito de uma determinada coisa ou pessoa, é que surge então toda essa confusão de múltiplas personalidades, de múltiplas sexualidades ou múltiplas sei lá o que. E aí que a gente volta então para a questão original. Diante dessa intenção de classificação, será que deveríamos aumentar as classificações que fazemos uns dos outros? Ou será que devemos nos focar no princípio de complementaridade que existem entre esses opostos? Na verdade, nenhuma dessas coisas e nem a outra. Vamos dar uma olhada no que Jesus disse a respeito desse assunto lá no Evangelho de Tomé, capítulo 22. Nesse livro apócrifo diz assim, que Jesus viu crianças sendo amamentadas. Ele disse a seus discípulos, esses pequeninos que mamam são como aqueles que entram no reino. Ele se referindo ao reino celestial. Eles lhe disseram, nós também, como crianças, entraremos no reino? Jesus lhes disse, quando fizerdes de 2, 1, e quando fizerdes o interior como o exterior como o interior, o acima como o de baixo, e quando fizerdes o macho e da fêmea uma só coisa, de forma que o macho não seja mais macho, nem a fêmea seja mais fêmea, e quando formardes olhos em lugar de um olho, uma mão em lugar de outra mão, um pé em lugar de um pé, e uma imagem em lugar de uma imagem, então entrareis no reino. E o que Jesus está nos chamando a atenção aqui não é para que a gente resolva os conflitos multiplicando as nossas classificações que temos uns sobre os outros, porque isso vai tornar tudo muito complicado, mas é o contrário, para que sejamos mais simples, como são as crianças. Pois uma criança tem a facilidade de transparecer aquilo que existe no interior dela para o exterior. Ou seja, para ela não faz muita diferença o exterior do interior. Uma criança não faz muita diferença quem está em cima ou quem está embaixo, quem foi participar de um evento na cadeira VIP ou ali com a galera. Uma criança não entra numa empresa e identifica que aquele cara ali parece ser o chefe e o outro o peão. Uma criança que não faz distinção entre alguém que é do sexo masculino, outra que é do sexo feminino ou outra ainda que tem uma sigla mais complexa. E Jesus nos diz para que sejamos como as crianças, que têm olhos em lugar de um olho só. Isso que pode significar a quebra de uma visão partidária, uma visão em que você só consegue enxergar a partir do seu próprio ponto de vista. Jesus nos chama a ser como uma criança que não faz diferença se quando você vai comer uma refeição, se você vai comer com a mão direita ou a mão esquerda, que antigamente diziam que era a mão do capeta. Uma criança que quando acorda, para ela não faz diferença se ela acordou com o pé direito e o esquerdo, porque ela não faz diferença e tem dificuldade, inclusive, de entender qual que é de fato a direita e a esquerda. Uma criança que ao observar uma imagem não é capaz de dizer se se trata de um ídolo profano ou se trata de uma imagem santa. Então, quando a gente se tornar como uma criança, em que a gente vai fazer morrer todos esses sentidos classificatórios que remontam ali da época de Aristóteles, então talvez tenhamos uma chance de entrar no reino dos céus. E é isso que Jesus veio nos ensinar com essa palavra. Algumas pessoas ainda me disseram que essa conexão de ligar o que está em cima com o que está embaixo parece ser uma coisa que remonta do ocultismo, lá de Hermes Trismegisto. Mas note bem que a própria filosofia hermética aponta para uma necessidade de polaridade e necessidade de gênero para poder compreender o universo. O que Jesus nos chama a atenção aqui é justamente o contrário, é que venhamos a fazer morrer
todas essas tentativas de julgamento, de classificação e de que uma pessoa é melhor do que a outra por causa disso ou daquilo. E que os nossos olhos possam se tornar cada vez mais simples e possamos aprender a ver de fato 2 como sendo igual a 1. E se você acha que faltou discutir alguma coisa a respeito de todas essas classificações polarizantes que existem na atualidade, deixa um comentário aí nesse vídeo. E se você gostaria de conhecer uma música que eu criei a respeito desse tema, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!